Olá, vamos conversar hoje sobre uma situação bastante grave que estamos vivendo, que é o aumento de casos de dengue. Isso especialmente aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, agora aqui na capital, os casos estão aumentando de forma explosiva, o que nos preocupa bastante. Assim como outros estados do Brasil também têm vivido um aumento significativo de casos de dengue. Isso se deve fundamentalmente nessa situação atual, porque nós tivemos aí um verão muito chuvoso, habitualmente é uma época que aumentam as arboviroses, que são as doenças transmitidas pela picada de insetos, assim como a dengue, que é causada por um vírus, e transmitido por um mosquito que é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito que, além da dengue, também pode transmitir outras doenças infecciosas, a exemplo da chikungunya e da Zika e do Zika vírus. São três doenças muito importantes na atualidade, mas a nossa preocupação atual ela está muito dirigida à dengue, pelo aumento de casos explosivos que estamos vivendo atualmente. Muito bem, o que é a dengue? A dengue, então, como nós conversamos, é uma doença infecciosa causada por um vírus, ela tem uma evolução aguda, em geral ela é benigna, as pessoas podem evoluir de forma sem sintomas ou sintomas leves, como dor no corpo, dor de cabeça, uma dor retroorbitária aqui atrás dos olhos, que é muito característico da dengue, e mal-estar, né? Então a pessoa fica mais caída, com falta de apetite, dificuldade para realizar as suas atividades. Em geral, a doença evolui em torno de 3 a 5 dias, e aquelas que evoluem de forma benigna, a pessoa se cura e vida normal, continua as suas atividades normalmente. Mas uma parcela dessas pessoas pode evoluir de uma forma mais grave. Então, a dengue grave, ou a dengue também pode evoluir na sua forma hemorrágica, é uma doença já que tem outras características e que pode levar o indivíduo à morte. Quais são as pessoas que têm maior possibilidade de evoluir para uma dengue grave, né? Uma forma que requer realmente muitos cuidados, que habitualmente a gente precisa internar a pessoa. Principalmente aquelas pessoas mais idosas, que tenham doenças crônicas, a exemplo de diabetes, doença hepática crônica, doença do fígado crônica, anemia falciforme, tem maior chance de uma evolução mais grave, e situações como essa, né, além de uma reinfecção pela dengue, pelo vírus da dengue, elas podem, então, determinar formas mais graves. Existem alguns estudos que também demonstram que alguns sorotipos da dengue podem evoluir também de uma forma mais grave, com sérias consequências para o indivíduo. Nós podemos ter, na verdade, quatro dengues, né, entre aspas, quer dizer, são 4 sorotipos diferentes que podem provocar a doença. 1, 2, 3 e 4. Então, teoricamente, você pode ter até 4 vezes dengue, porque quando você tem a dengue pelo sorotipo 1, você vai fazer uma imunidade contra esse sorotipo. Entretanto, você pode ter uma segunda dengue por um segundo sorotipo. Isso é importante quando nós falarmos sobre vacina. Então, vejam bem. Então, esses casos que evoluem de forma mais grave, em geral, requerem internação. E a dengue é uma doença que evolui em 2 fases. Aquela fase inicial, até o 3º, 4º dia, com febre, mal-estar, dores pelo corpo, e como nós conversamos, uma parte desse indivíduo evolui bem. Mas aquele grupo que evolui mal, em geral, a doença continua em progressão. Embora a febre diminua,
o indivíduo começa com dor abdominal, vômitos, fenômenos hemorrágicos, vai lá escovar os dentes, vê sangramento na gengiva, petequias, que são sufusões hemorrágicas que aparecem no corpo. Então, esses são sinais e sintomas, né? O fígado também pode aumentar, hipotensão, são uma série de sinais que caracterizam uma dengue grave e que o indivíduo tem que procurar rapidamente o serviço de saúde, o serviço médico para uma avaliação, fazer exames de sangue, ver como estão as plaquetas, porque é muito característica a diminuição das plaquetas e, em consequência disso, os fenômenos hemorrágicos. Em geral, não existe um tratamento específico para a dengue, você não tem um medicamento contra o vírus da dengue, mas você precisa se manter muito bem hidratado, tomar muito líquido, repouso e, como conversamos, procurar o serviço médico se você observa que realmente a febre está persistindo ou aparece algum outro sintoma, como nós conversamos. Como prevenir a dengue? Então, o objetivo fundamental da prevenção da dengue é o controle do mosquito, do Aedes aegypti, principalmente eliminando criadouros. Então, vocês veem as diversas informações na mídia para eliminar qualquer tipo de recipiente que pode acumular água de chuva, porque isso pode ser o criadouro do mosquito. Então, muita atenção na sua casa, locais de plantas, onde você pode ter vasos que podem funcionar como criadouros do mosquito. Então, é muito importante eliminar esses criadouros. Segunda coisa é repelente, né? Então, pessoas que vivem em áreas endêmicas têm maior possibilidade de dengue. Habitualmente, a gente aconselha usar blusas de manga comprida, calças compridas, evitar a exposição das pernas, o local onde que o mosquito pode picar com maior facilidade e, eventualmente, até repelentes, né? Porque é uma forma de você evitar as picadas do mosquito. Mas nós sabemos que, enfim, essas recomendações são muito gerais e que nem sempre elas conseguem ser aplicadas aí na nossa vida diária. Então, sempre se procurou ter uma vacina para a dengue. Então, uma das formas de prevenção muito importante hoje é a vacina para a dengue. Nós temos hoje, liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, 2 vacinas para a dengue. A primeira, que já temos algum aqui no Brasil, que é a Dengvaxia, ela é uma vacina que, na verdade, ela se mostrou que, quando utilizada em indivíduos que nunca tiveram a infecção pelo vírus da dengue, quando a pessoa tem dengue, pode evoluir até de uma forma mais grave, porque é como se o organismo fizesse uma super reação contra o vírus. Então, ela é indicada para aqueles indivíduos que já tiveram a infecção pelo vírus da dengue, e aí o objetivo é evitar que você tenha uma nova dengue pelo um dos outros 3 sorotipos, né? Você já teve a infecção por um sorotipo, como nós falamos, são 4 no total, então para você evitar uma nova dengue. Então ela está indicada para aqueles indivíduos que já tiveram dengue. Mas é uma vacina que caiu em desuso, né? Por essas questões, indicar uma vacina para quem já teve a doença, né? Mas, enfim, tem a sua indicação específica para isso. E mais recentemente, né, uma outra vacina do laboratório Takeda, chamada Qdenga. Essa é uma vacina que ela é composta pelos 4 sorotipos, ela tem atividade contra os 4 sorotipos da dengue, ela previne contra os 4 sorotipos em porcentagens diferentes, né? A sua maior atividade é contra o sorotipo tipo 2, que dá uma alta cobertura, acima de 90%, mas, no geral, ela dá uma cobertura vacinal, aí pelos estudos, que quando você aplica a vacina, você vai lá medindo a sorologia, vê individualmente, em torno de 70%. E contra a doença, né, que são
aqueles estudos de fase, chamamos de fase 3, né, que você compara a pessoa que tomou a vacina com a pessoa que não tomou e vê se ela vai ficar doente ou não pela dengue, esses daí, em geral, dá uma cobertura em torno de 80%. Sempre com maior cobertura contra o sorotipo tipo 2. O sorotipo tipo 3, ela dá uma cobertura menor, mas é uma vacina de grande eficácia, importante. Ela pode ser administrada dos 4 anos aos 60 anos, não que ela tenha maior reação acima de 60 anos, é que os estudos levaram em consideração essa variabilidade da idade, dos 4 aos 60 anos. Então, ela pode ser utilizada nessa idade. São 2 doses, são 2 aplicações, com intervalo de 3 meses entre elas, e é uma vacina que dá uma grande eficácia. É uma vacina segura, né, já foi visto nos estudos, e que certamente ela tem um papel muito importante na prevenção atual da doença. Já está liberada no Brasil desde março, né, desde o comecinho de março de 2023, e também já está autorizada pela União Europeia desde o final do ano passado, desde dezembro de 2022. Então, é uma vacina que já tem aí a aprovação de importantes entidades que avaliam a qualidade desses produtos. Então, é uma vacina bastante segura e importante na atual fase onde está ocorrendo um grande crescimento de casos de dengue. Obrigado.